de um, de um dado intervalo. O que eu estou dizendo aqui para vocês não é uma definição formal, né? Existem livros que trazem a definição formal do que vem ser uma malha. Mas basicamente uma malha é quando você divide o teu intervalo em uma certa quantidade de subintervalos, né? O fato dela ser uniforme significa que esses subintervalos têm o mesmo tamanho, né? Bom, por exemplo, se eu pegar o intervalo AB, tá? Então eu posso dividir esse intervalo em subintervalos fazendo uma partição desse intervalo e a quantidade de subintervalos que eu quero aqui é algo que eu posso definir conforme a minha necessidade, tá? Fazendo isso, eu vou querer saber quanto vale cada pontinho desse que eu vou chamar de xi. Como eu disse em algum momento, alguns autores também trazem a denominação de xj. É uma sequência de pontos. Você coloca o subíndice de acordo com o teu gosto. Mas, geralmente, em se tratando de discretização de um subintervalo na reta, você considera xi ou xj, tá? Então, se eu pegar esses três pontos aqui, deixa eu ampliar eles aqui um pouquinho, né? Esse e esse aqui. Esse aqui é o meu ponto xi, esse aqui é o meu ponto xi mais 1 e esse aqui é o meu ponto xi menos 1. Antes da gente definir o tamanho de cada pedacinho desse aqui, é imprescindível que a gente afirme o seguinte, olha, xi mais 1 menos esse xi, ele tem um certo tamanho que a gente vai chamar, que eu particularmente vou chamar de h, tá? Vou chamar de h. Então, se essa malha é uniforme, significa que eu quero que esses espaços aqui sejam iguais. Então, significa que o meu xi menos esse xi menos 1 também é igual a 1h, tá? Eu coloquei h aqui igual justamente para dizer que esses pedacinhos aqui são iguais e daí a minha malha ser uniforme. A título de curiosidade, né, em malhas não uniformes, o que se faz em geral? A gente faz o seguinte, olha, xi mais 1 menos xi, eu vou chamar isso aqui de um h i mais 1, por exemplo, tá? E o xi menos o xi menos 1, eu vou chamar ele de hi menos 1. Então, uma malha ser não uniforme significa que esse hi mais 1 ele é diferente de hi menos 1, ok? Então, basicamente é isso que significa uma malha uniforme e uma malha não uniforme. Esse curso, a gente vai tratar da análise numérica de equações diferenciais em malhas uniformes. Eu vou dobrar a folha aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, voltando lá, o que é que nós temos? Nós temos um intervalo A, B, nós temos um ponto xi, e na verdade a gente constrói uma sequência de pontos xi. Esse I aqui, ele pode variar de 0, né, 0, 1, e assim sucessivamente até um ponto final que eu vou chamar de J mais 1. Então, voltando à questão anterior, quanto é que vale esse meu subintervalo aqui? Ora, eu vou fazer uma divisão, né? Ou seja, esse meu tamanho H, ele vai ser esse B menos o A
dividido por uma quantidade de pontos que eu deseje, né? Por convenção, eu poderia dividir aqui por j, o j sendo um inteiro positivo. Por convenção e por me facilitar a análise dos termos de contorno, eu vou colocar isso aqui como j mais 1. Tudo bem? Na maioria dos problemas que a gente vai tratar, a gente vai analisar problemas onde os subintervalos ou os intervalos, eles começam em 0 e terminam em L. Ok? Então, esse meu H, na literatura, ele é conhecido como passo, ou tamanho do passo. Tá? Ele é simplesmente L dividido por J mais 1. Ok? Então está aí construído a malha, esse conjunto de pontos na divisão do intervalo, desse intervalo L aqui. Tudo bem? A mesma divisão você pode fazer se o intervalo for um intervalo de tempo. Tá? Eu vou pegar outra folha aqui. Minha folha 2. Então, se eu tenho o intervalo de tempo 0 a t, né, perdão. Então, aqui, como é que eu vou chamar esses espaçamentos uniformes aqui? Eu vou chamar ele de ΔT, tá? ΔT. Então, quem vai ser o meu ΔT? O meu ΔT, ele vai ser o t, que é o comprimento, perdão, que é o tamanho desse intervalo de tempo, dividido agora por um n grande mais 1. Esse n também é um número inteiro positivo e o mais 1 aqui é por conta de uma convenção. Tudo bem? Então, quanto é que vale cada ponto meu Tn desse intervalo de tempo? Uma coisa que vocês podem encontrar nos livros de análise numérica, né? T com subíndice aqui ou T lá em cima, né? Subscrito e sobrescrito, né? Tn. Eu particularmente prefiro essa daqui. Mas saibam que, em geral, você utiliza xi para discretização do espaço e tn para discretização do tempo. Eu, particularmente, prefiro usar o tn assim. Tudo bem? Bom, faltou eu dizer quanto vale cada xi e quanto é que vale cada tn. Ora, se a minha malha é uniforme, xi é i vezes esse h. E Tn é o n vezes o ΔT. Ok? Uma coisa que acontece é a própria convergência desses pontos, né? Aqui você tem o intervalo 0L e aqui o espaço de tempo 0T, com essa divisão aqui de pontos xi e Tn, tá? Ou seja, você tem pontos uniformemente espaçados, né? Você tem aqui eu coloquei essa reta aqui, unindo o 0 até esse ponto aqui, por abuso de escrita, né? Mas a rigor você teria isso aqui, né? Aqui seria o 0, aqui você teria outro ponto, outro ponto, outro ponto e outro ponto, né? Aí você une só para dar um destaque, né? Ou seja, o que significa isso? Eu não tenho, se eu tenho xi aqui, xi mais 1 aqui e xi menos 1 aqui, eu não tenho pontos aqui. Tudo bem? Bom, é claro que esse xi aqui ele vai convergir para x e esse tn aqui ele vai convergir para t. Quando você pegar esses espaçamentos uniformes cada vez menores, né? Ou seja, você vai estar fazendo que o discreto convirja para o contínuo.
Ok? Em termos gráficos, né? Vamos lá. Em termos gráficos, vamos supor que eu tenho uma função f, que está definido no subintervalo da reta. Então, né? Vamos colocar só no subintervalo da reta com imagens na reta. Né? Então, você aprende no curso de cálculo que a cada ponto, você aprende lá nas séries iniciais, né? Um curso de cálculo, você reforça isso daqui em termos de limites e derivadas. Aqui está melhor, desculpa. Para cada x, você faz corresponder um y que é igual a f de x, onde f é a expressão em que você aplica o x e acha o y, né? A ideia de função. Como é que isso funciona numa malha? Né? Vamos supor aqui que eu tenha o x e aqui o y que é igual a f de x, e aqui eu tenho a função. Né? Aqui um ponto A e um ponto B, por exemplo. Aqui você sabe que é a f de A, e aqui é B, f de B. Se você calcular isso numa malha, certo? Se você calcular isso numa malha, você vai estar, deixa eu ver aqui, você só vai ter o conjunto de pontos. Tá? Você só vai ter o conjunto de pontos. Tudo bem? Vamos supor que você pegue um ponto aqui da malha, que eu vou chamar de xi, e esse ponto aqui é um yi, com um pequeno detalhe, né, o que é importante. Esse yi, ele é o f de xi, onde esse f aqui é a mesma função que você tem aqui, tá? Ou seja, nada mais é do que a função, ou seja, do que a função do próprio exemplo aqui, tá? Calculado somente nesses pontos aqui. Você não muda a natureza da função, é isso que eu quero dizer. Você não muda a natureza da função. A função é a mesma, você só calcula nesses pontos da malha, ok? Então, essa é uma ideia de reticulado, de pontos de malha. Né? É claro que se você tiver uma função do R2, né? Função de R2 com imagens em R. Né? Então, você vai pegar pontos do tipo xi, YJ, por exemplo. Tá? Esses pontos aqui vão convergir para pontos do plano x e y, certo? Na medida em que você pegar o h, vamos colocar aqui um hx tendendo para zero, e um hx tendendo para zero, e um hyj tendendo para zero. Por que eu coloquei x e yj? Porque nesse eixo aqui você pode pegar uma partição da sua conveniência, e o yj também você pode pegar uma partição de sua conveniência, ou seja, em ambos os eixos você pode pegar, você considera que a malha seja uniforme, mas em cada um dos eixos você não é obrigado a considerar a mesma divisão de malha. Tudo bem? Então essa é a ideia de uma malha, né, da imagem dos pontos nessa malha. E o que a análise numérica faz, né, é proporcionar ferramentas para a gente em dimensão finita, para a gente analisar as propriedades das soluções de equações diferenciais parciais. Essa aqui é a minha folha 2. Eu vou passar para uma folha 3. Então, o que eu vou passar a descrever agora é a série de Taylor de uma função. Vamos ver aqui. Série de Taylor. Série de Taylor, né, ou expansão
em série de Taylor. O que a série de Taylor me surpreende até hoje, pessoal, é o seguinte: é um assunto matemático desenvolvido há mais de, não sei precisar se já tem 2 séculos ou quase isso, mas foi uma ferramenta desenvolvida no passado que ela é extremamente essencial para você fazer muita coisa, não só em análise numérica, mas também em muitas outras áreas da matemática. A série de Taylor também é uma coisa extremamente atual, só que desenvolvida há muitos anos atrás, né? É impressionante o poder de alcance que essas ferramentas têm. E, num certo sentido, o que me deixa um pouco, um pouco triste, né? Ou decepcionado, talvez, né? É que eu gostaria que todos os alunos saíssem de um curso de graduação com uma formação num curso aprofundado de métodos matemáticos, né? Eu acho que o que falta para os alunos, de um modo geral, é você ter um bom conhecimento das técnicas que os métodos matemáticos proporcionam, né? Então, tem muitos profissionais de matemática aí que não sabem fazer uma série de Taylor de uma função, não sabem o que significa fazer a série de Taylor de uma função, né? Então, assim, eu acho que vale a pena você se dedicar a estudar essas técnicas de métodos matemáticos, né, para você resolver, para facilitar a resolução de alguns problemas, né. Bom, eu não vou escrever a definição ipsiliteris aqui da série de Taylor, mas o que a série de Taylor faz? A série de Taylor, basicamente, por exemplo, ela pode pegar uma função que não seja uma função polinomial, né, uma função não polinomial e não linear, como por exemplo seno, cosseno, né? Vamos colocar assim, né? Por exemplo, f de x igual a exponencial de x, né? F de x igual a seno de x, f de x igual ao cosseno de x, né? F de x igual ao log natural de x, né? Então, por exemplo, você pode chegar para algum curioso que tem um certo conhecimento matemático e dizer assim, olha, calcula para mim a exponencial de 3. Ou seja, quanto é que vale se f de x for igual a x, quanto é que vale a exponencial de 3? Quanto é que vale o seno de 3, né? F de 3 igual ao seno de 3. Se você não tiver uma boa máquina calculadora, certamente você vai ter que recorrer à série de Taylor para resolver, para calcular numericamente esses valores aqui, né? Então, eu já me deparei em muitas situações, né, com alguns colegas, né, com alguns alunos que não sabiam me dizer quanto é esses valores aqui, né, menos que você utilizasse uma calculadora. Mas, basicamente, uma expansão em série de Taylor, ela vai expandir, por isso que é o nome expansão, ela vai expandir essas funções aqui transcendentais em funções que muitas das vezes são combinações lineares de polinômios, x ao quadrado, e isso facilita muito o cálculo numérico, né? Por exemplo, certamente vocês sabem que se f de x for igual à exponencial de x, ok? Aqui, a exponencial de x, a série de Taylor dela, é o somatório de x elevado a n sobre n fatorial, né? Para n maior ou igual a zero. Ou seja, você vai somando isso daqui, se n for zero, dá 1, mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, mais x à quarta sobre 4, mais x à quinta sobre 5 e
eu vou parar por aqui, porque eu não tenho a vida toda para ficar escrevendo isso e nem teria, né? Porque isso aqui é infinito. Então veja, por exemplo, se eu quiser calcular a exponencial de 3 aqui, ó, isso é reduzido a eu somar o valor numérico dessas funções aqui em 3. E aí eu posso somar até aqui, x ao quadrado. Oi? Fatorial embaixo, né? Ah, sim, perdão. Fatorial embaixo. Obrigado. Então, por exemplo, se eu quiser o exponencial de 3, eu posso somar até aqui, né? 1 mais x ao quadrado sobre 2, que vai ser uma aproximação para a exponencial de 3. Então, de um modo geral, o que a expansão em série de Taylor faz? Ela pega uma britadeira, né, e quebra essas funções mais complicadas em termos de combinações lineares de polinômios, né? E o que está por trás da série de Taylor é você assumir que essa função ela seja uma função continuamente diferenciável, né? Ou seja, uma função de classe C infinito, por exemplo, né? Contínua, com derivada contínua, até a ordem que você quiser, para que você possa efetuar as derivadas, né? Bom, então vamos lá. Vamos supor que eu tenha uma função u, que seja igual a u de x, ok? E essa minha u, ela está definida num subintervalo da reta com imagens na reta. O que eu vou exigir de u é que u seja derivável até ordem n mais 1. É isso que eu vou exigir dessa U. Né? Como eu falei, eu não vou escrever aqui literalmente o enunciado do teorema da série de Taylor, né? Mas basicamente, o que a série de Taylor diz? Que eu posso, se eu tenho aqui o intervalo i, e se eu tenho aqui um ponto xi desse, perdão, não vou escrever xi, vou escrever h, que é melhor, tá? O legal de dar essas aulas assim é porque eu posso riscar aqui sem problema, né? Na hora que eu errar aqui. Vou pegar um h, tudo bem? Então, a expansão em série de Taylor me diz o seguinte, olha, a função u, avaliada nos pontos em torno de a direita de h, ela é igual a u de x mais... Bom, como eu estou com uma função da reta na reta, né, eu vou escrever aqui o linha de x, ok? O linha de x, h, mais o duas linhas de x, h ao quadrado sobre 2 fatorial, tudo bem? Mais, acho que dá para escrever aqui, que eu estou enxergando, então vocês estão enxergando, certo? O 3 linhas de x, h ao cubo, fatorial de 2 é 2, sobre 3 fatorial, mais o a quarta de x, h quarta sobre 4 fatorial. E eu continuo com essa expansão. Né? Eu vou derivando, derivo aqui a ordem, considero a ordem da derivada, o ponto do intervalo elevado à quarta potência dividido por h pelo fatorial dessa potência aqui. Né? Então eu vou derivando, porque é uma função derivável até a ordem n mais 1. Se ela é uma função derivável até a ordem n mais 1, que eu estou considerando, né? Então eu faço o seguinte, a derivada de u aqui, etc, 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 mais a enésima derivada de u em x, h elevado a n sobre n fatorial. Mas, como eu estou assumindo que ela é derivável até a ordem n mais 1, eu vou até um pouco mais à frente. Só que eu tenho que parar aqui, tudo bem? O meu erro, vai ser o meu erro de truncamento da série.
Nesse caso aqui, eu posso escolher um ponto que eu vou chamar de QC+. Isso aqui é um QC, tá, gente? H elevado a N mais 1, estou conseguindo enxergar, né? Sobre N mais 1 fatorial. Tudo bem? Então eu posso escrever assim: U de x mais h igual a U de x mais U' de xh, etc, 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 mais a derivada enésima de U h elevado a n sobre n fatorial, mais um cara que eu vou chamar de Rn x mais h, ok? Esse R, deixa eu subir aqui. Esse Rn que eu estou chamando de Rn de x mais h, ele é justamente isso aqui. É a derivada de U elevado... Perdão, é a derivada enésima mais 1 de U desse ponto que se h elevado, aqui mais, elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, ok? Com um pequeno detalhe, né? Como eu estou pegando a aproximação de Taylor à direita desse ponto, né? Esse que se mais aqui, eu sempre tive dificuldade para desenhar essa letra, pertence ao intervalo x mais h. Ok? Tudo bem? Agora, veja só. Eu também posso considerar... Deixa eu suspender aqui um pouquinho. Acho que vocês vão conseguir enxergar. Temos também eu posso pegar uma aproximação à esquerda desse ponto. A série de Taylor à esquerda desse ponto. Basicamente, olha, onde você tiver derivadas de ordem ímpar, o sinal é positivo. Onde você tiver derivadas de ordem par, o sinal é... Perdão, derivadas de ordem ímpar, o sinal é positivo, negativo, e derivadas de ordem par, o sinal é positivo. Então, U de x menos h é U de x menos U' de x vezes h mais U duas linhas de x h ao quadrado sobre 2 fatorial. Se eu quisesse escrever o 3 aqui, seria menos... Deixa eu colocar o menos aqui só para... Seria menos 1 3 linhas de x ao cubo sobre 3 fatorial. Mas, é claro que nesse caso vai depender muito da paridade desse n, né? Mas vamos escrever como eu tinha colocado anteriormente, né? A derivada de U elevado a n. Eu vou deixar com sinal positivo porque eu não sei qual é a paridade, perdão, a paridade não, o sinal, a paridade da derivada no caso, né, negativo, ímpar para o ímpar. N mais, só que aqui, como eu vou truncar N mais 1, eu vou chamar isso aqui de um QC menos, H elevado a N mais 1 sobre N mais 1 fatorial, tudo bem? E esse meu QC menos, ele pertence ao intervalo x menos h e x, ok? Eu não vou demonstrar isso. Isso aqui é uma demonstração um pouco longa, mas você pode encontrar isso nos cursos em livros de análise. Em particular, o livro de análise do Geraldo Ávila traz uma demonstração bem interessante da série de Taylor.
Mas para a gente aqui, basta que você saiba usar a série de Taylor nesse contexto aqui, né? Bom, minha folha 3, folha 1, deixa eu pegar mais uma folha aqui do lado. Vamos lá. Ainda não é a cereja do bolo, né? Bom, quando eu escrevo isso aqui, ó, U de x mais h é igual a U de x mais U' de x, h, mais etc, 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 etc. Né? Eu posso truncar essa série, essa expansão em termos de combinações de derivadas na ordem da derivada que eu achar conveniente, tudo bem? Aí você pode perguntar assim, professor, mas quando é que eu vou achar que a ordem que eu vou truncar na ordem conveniente? Bom, depende muito do tipo de qual é a ordem da derivada que você quer aproximar, tudo bem? Então, em particular, o que eu quero fazer agora, eu vou truncar aqui, por duas linhas, eu vou chamar isso aqui de QC mais h ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Certo? A mesma aproximação eu pego para pontos à direita de x. Né? Isso aqui é U de x menos U' de x vezes h mais U duas linhas de QC menos h ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Ok? Vou chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2. Certo? Olha só. Se eu considerar 1, eu posso fazer o seguinte, olha, U de x mais h menos U de x é igual a U' de x vezes h mais U duas linhas de QC mais h ao quadrado sobre 2. Ok? Fica até legalzinho quando eu escrevo aqui e olho para o computador. Aí eu divido tudo por h, porque h é positivo. U de x mais h menos U de x dividido por h. Isso daqui é a derivada de U mais... Como eu dividi por h aqui, ó, esse h ao quadrado vai ficar h, tá? Tudo bem? Ou seja, o que significa isso? Significa o seguinte, olha, aqui implica uma coisa interessante. Muitas das vezes passa despercebido nos cursos de cálculo A. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, professor. Me ligaram aqui, eu acho que eu vou ter que colocar o celular no modo avião. Estavam ligando aqui. Bom, então, essa igualdade aqui você pode interpretar toda essa expressão dizendo o seguinte, olha, a derivada de U em relação a x é aproximadamente igual a esse quociente aqui para h pequeno, né, com um erro dessa ordem de h. Porque como você construiu essa identidade aqui a partir da série de Taylor, esse h para você aqui é um h que você vai fazer ele ir para zero. Então, se você fizer esse h ir para zero em toda essa expressão aqui, ó, isso aqui vai para zero. Então, esse é o erro de truncamento.
Então, a gente escreve duas coisas como consequências. Olha. A gente escreve que o limite de u de x mais h menos u de x dividido por h quando h vai para zero é igual a esse u, duas linhas de x, esse h aqui foi para zero, e a gente escreve assim também, que a primeira derivada de u em relação a x, né, ela pode ser calculada aproximadamente u de x mais h menos u de x dividido por h com erro da ordem de h, ou seja, uma convergência linear aqui, ó. Então você pode também escrever que u de x mais h menos u de x dividido por h é igual a derivada de u em relação a h mais um termo da ordem de h. Seria aquele Rn lá atrás, né? Certo? Tudo bem? Então, eu obtive essa aproximação aqui para a derivada a partir de 1. Se eu fizer um cálculo análogo a partir de 2, ó, certo? Aqui. Eu vou trazer esse termo para cá. Esse menos aqui eu vou trocar o sinal dele. Então eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever, vamos ver como é que vai ficar. Fica u de x, né? Menos u de x menos h é igual a u' de x vezes h menos u duas linhas de que se menos h ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Isso aqui implica que u de x menos u de x menos h dividido por h é igual a derivada de u em relação a x, olha só que interessante, mais um termo que é da ordem de h também. Onde esse termo da ordem de h, tá? Ele é... Essa questão do sinal aqui, no caso do erro, é indiferente, né? Mas para ser algebricamente correto, vamos colocar ele aqui. Certo? Um termo da ordem de h. Então, veja o que foi que você fez. Você fez o seguinte, olha. Você disse que a derivada de u em relação a x é igual a u de x mais h menos u de x dividido por h mais um termo da ordem de h, certo? E u' de x é o u de x menos u de x menos h. Eu acho que eu fiz a conta certa do sinal, né? U de x menos h menos u de x menos, tá certo. Então, u de x menos u de x menos h. Dividido por h, também com a ordem de h, tá? Bom, então vamos interpretar o que significa isso. Significa que você tem duas maneiras diferentes, tá? Você tem duas maneiras diferentes de calcular uma aproximação para a primeira derivada dessa função com a mesma ordem de convergência. Tá? Com a mesma ordem de convergência. Esse primeiro
ele é conhecido na literatura como Euler avançado. Em inglês é o Forward Euler. E esse aqui é conhecido como Euler atrasado. Euler atrasado, certo? Ou o backward Euler. Tudo bem? Bom, então tá aqui duas formas de você aproximar uma derivada com uma convergência linear. Uma convergência linear por quê? Por causa do expoente aqui, ó. 1 em H. Tudo bem? Agora, olha só. Alguém pode perguntar o seguinte. Se eu tenho uma derivada de ordem 1, eu só posso construir uma aproximação que seja da ordem 1 também, em H? Aqui eu tenho duas aproximações de ordem 1 para uma mesma derivada. Não. Esse é o legal da análise numérica. Você não tem assim uma regra geral para muita coisa. Por quê? A ordem de H, ela não é melhor do que a ordem de H ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho uma expressão que é da ordem de H, e eu tenho uma expressão que é da ordem de H ao quadrado, ó, certo? Esse H, eu vou fazer ele para zero, né? Se eu faço ele para zero, esse aqui vai para zero, correto? Só que essa ordem quadrática, ela vai mais rápido para zero. Né? O intuito de eu colocar uma setinha menor aqui, que ele alcança o zero mais rápido do que esse. Tudo bem? Então vamos lá. A pergunta natural então é, existe uma aproximação de segunda ordem para uma derivada de ordem 1? Sim, existe. Aproximação de ordem 2 em H para a primeira derivada de 1 em relação a x. Existe. Como é que eu faço? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia, pessoal? Pode falar que eu quero saber se vocês estão aí. Pode somar, Pessoal, né? quando eu perguntar assim, quando eu perguntar assim, alguém fala alguma coisa, porque às vezes é estranho, quer dizer, é um pouco diferente esse sistema de aula, porque eu penso que eu estou falando para as paredes aqui. Então a resposta é sim. A resposta é sim. Tá? Tem que somar, a né? resposta é Fazer sim? combinações das outras. Olha só. Vamos lá aqui. Eu poderia deixar isso a título de exercício, mas a gente vai fazer aqui para vocês irem ganhando, adquirindo habilidade. Eu expandi a série de Taylor para esses valores até a ordem de H ao quadrado. Até a ordem de H ao quadrado. Então, se eu quero alguma coisa que é da ordem de H ao quadrado ou da ordem de H ao cubo, eu tenho que ir com isso aqui um pouco mais para frente, grosseiramente falando. Então, vamos fazer isso. Você, como o Romário já falou anteriormente, né? Você expande isso aqui um pouco mais. Então, é u de x mais o linha de uma derivada aqui de x
h mais a segunda derivada de x, eu já não faço o troncamento aqui, tá? H ao quadrado sobre 2 fatorial. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, H ao... eu acho que eu posso fazer o troncamento aqui, tá? Então, eu vou pegar a terceira derivada de um ponto que se mais h ao cubo sobre 3 fatorial. Tudo bem? Eu tronquei na terceira derivada. U de x menos h é igual a U de x menos U linha de xh mais U duas linhas de x h ao quadrado sobre 2 fatorial. Vamos colocar aqui menos por questão de... menos uma sequência. A derivada de ordem 3 menos h ao cubo sobre 3 fatorial. Tudo bem? Ou seja, eu trunquei a série na derivada de ordem 3. Ó, tá? Observe que se eu subtrair uma da outra, ó, se eu fizer esse menos esse, os termos que não são simétricos, né, em relação a sinal, eles vão se cancelar. Ó. Esse aqui se cancela com esse aqui se cancela com esse com esse, né? Tudo bem? E esse aqui vai ficar positivo. Então é U de x mais h menos U de x menos h é igual a quanto? É igual a 2 vezes a derivada de U em relação a x vezes h. Eu acho que o sábado deve ter saído. O sábado saiu, né? Deve ter acontecido algum problema lá na internet dele. Tudo bem? Claro aqui? Mais h ao cubo sobre 3 fatorial, U 3 linhas, de que se mais, mais U 3 linhas de que se menos. Ok? E aí, quando eu dividir por h, ó, esse cara vai ficar ao quadrado. Certo? Na verdade, eu vou dividir por 2h. Então, eu tenho U de x mais h menos U de x menos h dividido por 2h é igual a derivada primeira de U em relação a x mais h ao quadrado, certo? 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, né? Porque eu dividi por 2. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, veja só. Resumindo, aproximações para a derivada de primeira ordem, ou seja, para U' de x. U' de x ele é o Euler avançado, U de x mais h menos U de x dividido por h mais um termo que é da ordem de h. O que o Romário falou, pessoal, é isso aqui, tá? Ó. Eu vou estar aproximando a derivada, a primeira derivada, deu uma embaçada aqui. Melhorou, tá? Eu vou estar aproximando a primeira derivada por essa expressão aqui, só que eu vou estar assumindo uma regularidade de ordem 3 para essa função aqui. Ó. Ou seja, eu vou estar assumindo que essa função é C3. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu estiver aproximando uma equação de primeira, por exemplo, a equação de crescimento exponencial,
né? U de x igual a U de x, ou U' de t igual a U de t, né? Então, se eu discretizar aquela equação por esse operador aqui, eu vou estar assumindo que aquela função ela tem que ser de classe C3, ou seja, ela tem que ser contínua com derivada contínua, tudo bem? Só que quando a gente faz a análise de convergência, pode ser que esse esquema não convirja, certo? Então, se o esquema numérico não convergir pelo teorema de Lax, tá? Significa que eu não posso aplicar essa derivada para aquele problema, porque eu vou ter inconsistências na regularidade, certo? Então, continuando, eu tenho aqui deixa eu ver, U de x, né? Menos U de x menos h, dividido por h, mais ordem de h. Olha, e, por último, a segunda derivada em relação a x, que é, perdão, desculpem, é a primeira derivada, tá? U de x mais h menos U de x menos h. No caso aqui é dividido por 2h, mas prestem bem atenção. Não é esse h do denominador aqui que necessariamente vai caracterizar a ordem de convergência, tá? O que vai caracterizar a ordem de convergência é o erro de trocamento. Que nesse caso aqui, ó, aqui é linear e aqui é quadrático. O que significa isso? Que se eu tiver consistência na minha aproximação, é melhor eu usar uma aproximação desse tipo para a derivada de primeira ordem. Mas tenham em mente o seguinte, em termos de análise numérica, você não pode necessariamente bater o martelo com relação a isso aqui. Ou seja, o que eu quero dizer? Essa aproximação aqui, ela é de ordem 2, é melhor do que essa, porque essa daqui converge quadraticamente, converge mais rápido para zero do que para essa. Ou seja, a precisão dessa derivada aqui é melhor do que essa, isoladamente, se eu pegar uma função isolada, por exemplo, seno x exponencial de x, e aproximar ela por esses quocientes bem aqui, tá? Agora, quando eu jogo isso dentro de uma equação diferencial, aí a coisa é um pouco diferente. Eu tenho que fazer análise, né? Eu costumo dizer que, em muitos casos de análise numérica, você não tem necessariamente um teorema fechado para resolver um problema. Você tem que fazer a análise, né, corretamente, mas com um conhecimento mínimo ali de técnicas bem solidificadas, tá? Tudo bem em relação a essas aproximações aqui? Certo? Ok? Eu poderia substituir esse x por t. Vai dar a mesma coisa. Então, aqui é o Euler avançado. Esse aqui é o atrasado. E esse aqui é o central. Às vezes eu confundo, não sei se é central ou é centrada. Né? Quando é de segunda ordem, é operadores de diferenças centradas, mas nesse momento não acredito que não tenha tanta relevância assim. O importante é você saber essa ordem aqui, tá? Bom, tudo bem? Agora olha só. Agora que vem uma coisa bem interessante, que certamente vocês já devam saber. Quando eu fiz essa série de Taylor, essa expansão de Taylor, né, aqui, certo? Tanto para um ponto aqui, quanto para tanto para um H à esquerda, quanto para um H à direita, tá? Professor, a gente está sem enquadramento do início. Desculpa, obrigado. É isso que eu quero de vocês, esse feedback, porque na verdade eu estava olhando para o papel, não estava olhando para a tela aqui.
Muito bem, perfeito. Bom, então olha só, vamos lá. O Euler avançado é, você tem essa derivada aqui, igual, vamos colocar aproximadamente aqui e tirar a ordem de convergência. U de x mais h menos U de x dividido por h, ok? Eu posso fazer isso para pontos nodalmente espaçados. Sem problema nenhum. É uma simples analogia daqui para cá. Tá? Só que essa U aqui para mim, né, continua sendo a função U, digamos assim, função U contínua. Contínua não é a palavra aqui, né? É a função U, é a expressão analítica dela. Tá? É a expressão analítica dela. Tudo bem? Então, isso daqui me diz o seguinte. Eu posso fazer isso, olha. Eu posso dizer que a U de xi mais h menos essa U de xi dividido por h, isso daqui é igual a derivada de U de xi, certo? Em relação a variável x, mais um termo da ordem de h que a gente determinou lá na frente, certo? Só que eu posso fazer mais ainda, olha, eu posso dizer... Tá, depois eu vou falar sobre a questão de notação, né? Isso aí pode ficar para depois, mas eu posso adiantar. Eu posso dizer, perdão, eu posso dizer que isso daqui, em termos de notação, é uma... Pode ser assim, um ΔX de U de xi, tá? Isso aqui eu posso explicar melhor depois. Vou colocar aqui, explicar depois, para não carregar muito na notação. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O que eu estou querendo dizer é que, como eu estou transpondo, né? Como eu estou transpondo essa aproximação aqui para qualquer ponto de x, para pontos nodais do tipo xi mais h, xi menos h, baseado nisso aqui, ó, eu posso construir uma solução numérica que vai aproximar essa função aqui, ó. Ou seja, eu posso dizer o seguinte, ó. Você sabe que xi mais h, numa malha uniforme, quem é xi? É i vezes h, mais o h, correto? Só que isso aqui é i mais 1 h. Isso daqui é igual a quanto? É o xi mais 1, xi mais 1. Ó, xi mais 1 é xi mais 1 vezes h. Tudo bem? Então, eu reescrevo lá dessa forma. U de xi mais 1 menos U de xi dividido por h é igual a derivada de U em relação a x de U de xi mais um termo da ordem de h. Reforçando novamente que essa minha U aqui é, grosseiramente falando, a expressão analítica da função. Se a função for x ao quadrado,
Isso aqui é x ao quadrado calculado nesses pontos nodais. Certo? Então, o interessante dessa transposição, grosseiramente falando, é que eu posso dizer o seguinte, olha, eu posso construir uma função numérica v, aí você pode colocar w, p ou q, a variável, a letra que você quiser. Eu posso dizer que vm mais 1 é uma aproximação, é uma notação que quer dizer uma aproximação para u de xi mais 1. Vm é uma aproximação, ou uma notação, no caso, para u de xi. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu calcular isso aqui numericamente, de fato isso aqui vai ser uma aproximação para cá. Vm mais 1, aqui. Vm mais 1 é uma aproximação para u em xi mais 1. Tudo bem? Então, a partir de toda essa construção aqui, eu idealizo um operador numérico. Tá? E esse operador numérico, ele é assim. Página 6, né? Enquanto lá no contínuo eu tenho u calculado em xi mais 1 menos u calculado em xi dividido por h. Isso aqui é igual a u' de xi mais um termo da ordem de h. Né? Lembrando que isso aqui é a minha u, a expressão da minha u. Né? Então eu posso dizer o seguinte, olha, v é m mais 1 menos o Vm dividido por h, ele está aproximando para mim o u de xi mais 1 menos o u de xi sobre h. Tudo bem? Reforçando que essa u aqui é a função da reta na reta avaliada nesses pontos aqui. E aqui é a minha aproximação numérica, é aquilo que eu vou calcular numericamente no computador e a ferramenta que eu vou dispor para fazer a minha análise numérica. Ok? E aí você segue fazendo as analogias, né? Às vezes eu sempre confundo aqui, Vm menos Vm menos 1 dividido por h é u de xi menos u de xi menos 1 dividido por h. Tá? O fato de eu ter escolhido o m aqui é porque eu estou pensando naquela tarefa do livro do Tivetor, né? Mas esse m aqui também, na verdade eu deveria escrever xi mais 1, tá? Para ficar uma coisa muito mais compatível, xi mais 1. Que significa que eu estou aproximando exatamente, quer dizer, vi mais 1 para mim é exatamente uma aproximação, todo esse quociente aqui é uma aproximação dessa primeira derivada nesses pontos aqui. Tá? Então aqui é uma aproximação, mas são duas coisas distintas, tá? Duas coisas distintas. E aí você também pode fazer a aproximação de segunda ordem. Vm mais 1 menos Vm menos 1 dividido por 2h aproxima u de xi mais 1 menos u de xi menos 1 dividido por 2h. Para que meu erro fique
meu erro de índice fique certinho aqui com o que eu fiz. I mais um e menos um. Ok? Bom, deixa eu dedicar meia hora agora, nesse restante final. Vamos retomar aquele exercício lá do Tiveito. Alguma dúvida em relação a essa abordagem? Até agora tudo ok, professor. Ok também. Tá, beleza então. Ok. O livro do Tiveito, eu vou... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui, o exemplo dele... Bom, eu recomendo a leitura da seção 2.2, tá? Anotem aí, seção 2.2. Leem essa seção toda, esse capítulo todo, né? Quer dizer, o capítulo 2, mas a seção 2.2, que trata dessas aproximações que eu mencionei aqui. Tá? O exercício que eu me refiro é um exercício bem simples, né? Deixa eu ver aqui. É um exercício que está na página 7. Tá? Página 7 do livro do Tiveito. Bom, vamos lá. Ele considera deu uma travada aqui, mas eu vou continuar. Ele considera a função... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Vamos lá. Ele pega a função u a derivada de u em relação a t é igual a f de u de t, ok? E a u de t zero é igual ao mal zero, tal que esse o zero para ele pega igual a 1. Tudo bem? Bom, lá na frente ele vai considerar que essa f de ut para ele é a ut, ok? Então, se f de ut é igual a t, você tem a derivada de u em relação a t é igual a u de t. Com essa condição inicial, é fácil mostrar que a u de t é igual a u zero exponencial de t. Como a u de zero é 1, isso aqui é a exponencial de t. Né? T e u de t. O que ele faz na sequência desse exemplo é uma aproximação para essa equação aqui. Essa equação diferencial linear de primeira ordem, né? Você pode enxergar ela como sendo o linha de t menos, se f de t for igual a u de t, né? Menos u de t igual a zero.
Perfeito. Bom, você tem 3 opções para discretizar essa equação. Tudo bem? A primeira delas, a gente pode fazer um Euler. Vamos tentar nesse restante de aula um Euler avançado. Certo? Bom, um Euler avançado significa que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Significa que eu vou fazer... Eu vou dizer que esse meu V... agora eu vou usar a notação dele, tá? Esse Vm, ele é uma aproximação para U de T em M. Onde Tm é M delta T, tá? E o delta T é o T grande dividido por... Eu vou usar a notação dele, no caso. Ele pega um M grande, assim. Um M inteiro positivo, tá? Então ele tem um intervalo temporal aqui, de 0 a T, e tem esses pontos do tipo Tm. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui nesse restinho de folha. Bom, então a aproximação para a primeira derivada que ele pega é Vm mais 1 menos... Já sabendo que o Vm, tá? É uma solução numérica dada por algum método que você vai aplicar agora aqui. No caso, você vai aplicar o Euler avançado, que aproxima a solução U nesses pontos nodais. Vm dividido por ΔT. Isso daqui está aproximando, né, a U. Quer dizer, isso aqui é a aproximação para a derivada, só que essa derivada está aproximando, no caso, a U de Tm, que no caso aqui é Vm. Então eu tenho que Vm mais 1 menos Vm sobre ΔT é igual a Vm, tá? M igual a... é o conjunto de índices onde você dividiu, né? Ou seja, é o T0, o T1, Tn, sucessivamente. 0, 1, 2, até esse Mzão aqui, tá? Tá aqui. Então vamos lá, vou escrever de novo. Vm mais 1 menos Vm sobre ΔT é igual a Vm, certo? O que implica que o Vm mais 1 é igual a ΔT Vm mais o Vm. O que implica que o Vm mais 1 ele é igual a 1 mais ΔT Vm para todo m de 0 até esse mzão aqui, ok? Então, essa fórmula aqui de recorrência é a solução para aquela para aproximação daquela equação utilizando o Euler avançado, tá? Então, eu fazendo, tomando
o meu dado inicial como sendo 1, certo? Eu vou ter que V1 é igual a 1 mais ΔT V0, que é igual a 1 mais ΔT, né? V2, 1 mais ΔT V1. Como V1 é 1 mais ΔT, isso aqui fica 1 mais ΔT ao quadrado. E eu não vou fazer V, quer dizer, V3 vai ser 1 mais ΔT vezes V2, só que V2 é 1 mais ΔT ao quadrado. Então, sucessivamente, o meu Vm é 1 mais ΔT elevado a m, onde m é 0, 1, ok? Então, notem que para m igual a 0, tá? Para m igual a 0, isso daqui é 1, que condiz com a condição inicial. Bom, então, aqui está a solução do problema. Né? Ou seja, Vm mais ΔT elevado a m. Só que vejam bem, a minha U de Tm, quem é? É a exponencial de Tm. Quer dizer, veja só, qual é a pergunta que você tem que se fazer aqui? A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: olha, eu apliquei um método de Euler avançado e a minha solução daquele método, desse método em particular, é 1 mais ΔT elevado a m. Só que isso aqui é igual à exponencial de Tm? Ou seja, na medida em que eu refino esse ΔT aqui, né, indo para 0, isso daqui vai se comportar como uma exponencial de Tm? Assim. Vamos pegar aqui os Tm's. E aqui seria o... Perdão, deixa eu colocar aqui. Isso aqui é o E elevado a Tm. E o que está em vermelho aqui é 1 mais ΔT elevado a m. Pergunta interessante, né? O que é que 1 mais ΔT elevado a m tem a ver com E elevado a Tm? Tem tudo a ver, porque isso daqui é uma aproximação para essa função. Primeiro que quando a gente calcula isso computacionalmente em algum software, de fato essa aproximação é que acontece. E ela vai ficar, esse gap aqui, ele vai diminuir consideravelmente se você fizer esse ΔT aqui para 0. Tá? Ou seja, o que eu estou escrevendo aqui é algo que você constrói computacionalmente. Agora, vou virar a folha aqui. O que é que eu espero que aconteça? Eu espero que aconteça o seguinte: convergência. Eu espero, tá aqui, convergência que eu escrevi. Eu espero que o meu Vm ele convirja para U de Tm. Certo? Ou o contrário, né? Quer dizer, vejam o que é que a análise numérica proporciona, né? Ela está me proporcionando uma função, solução numérica, que visualmente é diferente dessa daqui, mas que numericamente elas se comportam da mesma forma. Tá? Então, eu preciso mensurar quanto é o U
de Tm em módulo, né? Menos esse Vm. Eu quero saber se isso daqui, por exemplo, é menor que zero. Perdão, é menor que uma constante onde C é limitado. O senhor só pode enquadrar aí. Tá. Foi isso que eu escrevi aqui. Eu vou querer mensurar isso aqui. Vou querer medir isso aqui para analisar a convergência. Bom, seguindo o que o Tiveito faz, né, ele considera o Tm igual ao último ponto lá, né? Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui. O Tm, quer dizer, você tem... Vamos lá. Aqui eu tenho o intervalo de 0 a t, tá? Onde o ΔT é igual a t dividido por m. Então, ele constrói uma função erro de ΔT. Ele constrói uma função erro de ΔT que é igual àquele módulo lá. U de Tm menos o Vm, certo? Então, quem é U de Tm para ele? O U de Tm é esse último ponto bem aqui, ó, tá? É E elevado a Tm. Se eu não me engano, ele pega o intervalo igual a 1, para facilitar as contas, né? Exatamente. Ele pega esse intervalo, o Tm dele é igual a 1. Seria T igual a 1 bem aqui, tá? Então, o U de Tm é igual a E elevado a 1, que é igual a E, certo? E quem é o Vmzão aí? O Vmzão, vamos lá, sabendo que Vm é 1 mais ΔT elevado a m, ok? Então, o Vm para ele é 1 mais ΔT elevado a m. Só que, se ΔT é T sobre m, e esse T igual a 1, então o meu Vmzão aqui é 1 mais ΔT, T dividido por ΔT, né? Só que como T é 1, isso daqui é 1 mais ΔT elevado a 1 sobre ΔT. Ficou fora de foco, mas agora está no foco. Ok? Muito bem. E lá do cálculo, você sabe que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, isso aqui é igual a exponencial, certo? Esse aqui é o meu Vm, tudo bem? Então, significa que o limite de Vm, quando esse ΔT tende a zero, que é o sentido da convergência, você fazer esse parâmetro ir para zero. É o limite de 1 mais ΔT elevado a 1 sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, isso daqui é a exponencial, ok? Então, implica, ora, como o limite de Vm é igual a E, e para esse ponto que eu peguei o U de Tm é igual a E, implica que o limite, quando ΔT vai para zero, desse E de ΔT aqui, ó,
que eu defini como sendo o erro, ele é pequeno, né? Ele vai para zero. Então, de fato, converge. De fato, converge. Olha, pessoal, mais uma vez, tá? Eu ressalto que eu estou expondo esses assuntos para vocês como sentindo que vocês estivessem do meu lado e eu estivesse escrevendo numa folha de papel. Portanto, isso daqui não está muito formalizado, mas eu acredito que eu estou passando as ideias. Certo? Então, puxando aqui uma folha anterior, esse gráfico, né, ó, de fato, se eu implemento, posso mostrar isso para vocês na próxima semana, se eu implementar isso computacionalmente, na medida que eu faço ΔT pequeno, essa minha função VM aqui vai se aproximando da exponencial. E os exemplos que o Tiveito dá, considerando 4 tamanhos de ΔT, isso acontece. Só que tem uma coisa mais interessante ainda. Essa convergência aqui, ó, ela acontece por baixo. Certo? Significa que esse termo aqui, naturalmente, é menor que esse. Tudo bem? Agora, se eu fizer diferente do que o Tiveito fez, se eu fizer diferente do que o Tiveito fez, tá? E ao invés de eu pegar o Euler avançado, eu pegar o Euler atrasado, bom, já são 4 horas aqui, mas se não tiver problema para vocês, eu posso estender um pouquinho mais, 5 minutos eu acho que é o suficiente. Ok? Por mim, tudo bem, professor. Ok, professor. Ok, tudo bem. Ok. Beleza, então. Se for o Euler atrasado, a minha U' de Tm, eu vou aproximar ela como sendo Vm menos Vm menos 1 sobre ΔT. Concorda? Tudo bem, concordado. Então vamos lá. Então eu vou ter Vm menos Vm menos 1, certo? Que é a aproximação para a derivada, igual a aquela f de UTm. Como f de UTm é U de Tm, né? Esse aqui é Vm. Tudo bem? Então vai ser Vm, fazer as continhas aqui direitinho. Vm menos 1, ΔT, igual ao Vm. Tá? Sabendo que eu tenho m igual a 0, 1, m. Ok? Perdão aí com a escrita de algumas letras. Minha letra não é das melhores. Então eu tenho Vm, né, acompanhe a conta, né, Vm menos ΔT Vm é igual a, esse aqui é negativo, né, então eu tenho Vm menos 1. Então, eu só vou fazer uma translação aqui. Vm menos 1 é 1 menos ΔT Vm. Certo? Observem, com licença, observem que no caso do Euler avançado, eu calculava os pontos m mais 1 em função dos pontos m, ou seja, grosseiramente falando, o ponto que está na frente, eu calculo ele com o dado inicial que está atrás. Né? Agora, aqui, ó,
Como é que eu faço esse cálculo? Né? No seguinte sentido. Se eu pegar o m igual a zero, ó, se eu pegar m igual a zero, m menos 1 é igual a menos 1. Como é que eu trato esse ponto? O Romário conhece muito bem esse tipo de pontos, são chamados de pontos fantasmas. Certo? Bom, para eu contornar isso, eu faço o seguinte, olha. Eu vou chamar m-1 de n, o que implica que o m é igual a n mais 1, tá? Então, eu tenho Vn é igual a 1 menos ΔT Vn mais 1, o que implica que o Vn mais 1 lá é 1 dividido por 1 menos ΔT vezes Vn. Concorda? Tem que concordar, né? Ok. Bom, não tem problema nenhum de eu voltar para M. Né? É só eu redefinir esses índices. Então, vejam que difere um pouco do Euler. Difere um pouco do Euler avançado. Tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, vamos lá, Euler avançado. Estava fora de foco. Vm mais 1. 1 mais ΔT elevado a m. E o Euler atrasado, se eu fizer aquela recorrência, né? Vm mais 1, observando que quem é o Vm mais 1, né? Está aqui, m. 1 menos ΔT dividido por Vm. Então, o 1 elevado a m é o próprio 1, mas eu posso escrever assim, né? Perdão. 1 menos ΔT elevado a m. Certo? Isso aqui é 1 menos ΔT elevado a m. Ok? E aí? Como é que eu faço a análise? Bom, defina E de ΔT como sendo U em Tm menos Vm. Aqui é o 1, aqui é o 2. A gente mostrou que para o 1, o limite de E de ΔT é igual a zero. Ou seja, essa diferença aqui é suficientemente pequena quando você faz o ΔT para zero. Certo? E será que eu vou ter convergência para o Euler atrasado? Perdão. Uma interrogação aqui, tá, para vocês pensarem aí esses dias. Ou seja, será que o Euler atrasado aplicado àquele problema, ele vai convergir?